dia de novo. Já percebi que vocês tomaram café, porque o bom dia foi bastante energético, né? Desculpem o atraso mais uma vez, mas foi em virtude da chuva, né? Nós tivemos que ter esse pequeno atraso. E, gente, olha só, quando eu recebi das mãos... Tá baixo? Melhorou um pouco se eu falar mais próximo? Ah, desculpa. Então tá, tem que falar mais próximo do microfone, né? Tá ok. Quando eu recebi essa incumbência de vir aqui, eu estou acostumado a palestrar para jovens em universidade, pessoas que estão fazendo pós-graduação, e já palestrei outras vezes para a terceira idade. Eu sempre gostei de fazer isso. Quando eu fiquei sabendo que era um grupo de terceira idade, eu fiquei muito feliz. E, na verdade, isso já foi... Vocês já me inspiraram a vir aqui. Na verdade, a atitude de vir aqui, pegar 8 horas de carro, já foi uma inspiração. Eu vim aqui inspirado por falar para esse público tão especial, que é o público da terceira idade, que só cresce no Brasil. A gente vai ver aqui alguns dados sobre isso, alguns dados bem interessantes sobre isso. Então, como o Daniel já me apresentou, né, eu sou doutor, enfim, eu trago algumas bandeiras aqui no meu slide, vocês podem notar que existem algumas instituições que eu trago comigo, e eu costumo fazer isso, eu gosto de botar essas bandeiras aqui no meu slide, né, Unirio, Universidade Católica de Petrópolis, Labim, que é o meu laboratório lá no Rio de Janeiro, a Universidade de Iowa, onde eu fiz parte do meu doutorado. Então eu venho trazendo as bandeiras como se fossem as marcas de batalha, as cicatrizes da vida. Eu acho importante botar isso aqui sempre, né? E minha esposa até brinca comigo, olha, mais uns 3 anos aí ninguém vai conseguir ler o seu título, porque vai começar a entrar tanta bandeira aí que eu vou ter que ou reduzir o título ou reduzir o tamanho das bandeiras. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho importante, porque essa é a nossa história, né? A gente carrega conosco a nossa história. E é importante a gente sempre lembrar de onde a gente veio, né? Eu acho isso muito importante, lembrar das raízes, lembrar de onde a gente veio, né? Bom, e vamos falar hoje de atitudes que inspiram, né? Existem várias coisas que eu vou mostrar que vão, sem dúvida, abraçar esse tema hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos vivendo, vocês já devem ter percebido isso ao longo do evento, ao longo dos anos, né? Que nós estamos vivendo uma época muito especial. Para falar a verdade, nós vivemos uma época muito, muito especial. Eu trouxe aqui um gráfico que vocês podem ver. É uma curva de expectativa de vida. Na verdade, não é nem mais uma curva, é uma reta da expectativa de vida da humanidade ao longo das épocas. Eu trouxe de 10 mil anos antes de Cristo para cá. A expectativa de vida era de 25 a 30 anos de idade. Isso vem acontecendo até mais ou menos 1700 na Europa, que algo muito especial acontece, que é a Revolução Industrial, 1760, e a vida começa a melhorar radicalmente junto com o advento da medicina e das descobertas da medicina ao longo do século XVIII e XIX, principalmente, né? Agora, percebam, 10 mil anos antes de Cristo, né, a história que nós conhecemos, conhecida como período neolítico, é um período onde o homem começa a se assentar e, através do advento da agricultura, ter tecnologia para lidar com o meio ambiente sem precisar ser tão nômade, como era no período paleolítico, antes da agricultura, né? Acredita-se que o ser humano está andando pela Terra em torno de 250 a 200 mil anos, o Homo sapiens. Porém, até 10 mil anos antes de Cristo, era no estilo caça e coleta, caçava-se e coletava-se o que aparecia, e a partir do período neolítico, o que instaura o período neolítico é o advento da agricultura, né? Há 10 mil anos antes de Cristo, entre 10 mil e 8 mil anos antes de Cristo, na antiga Suméria, hoje Iraque. E você vê que a expectativa de vida não melhora muita coisa até 1700. Mais especificamente, quando a gente olha para a Europa, olha o período especial da nossa história. Pensa nesses milhares de anos que eu falei que nós estamos vivendo, olha os últimos 50 anos, o que aconteceu com a expectativa de vida. Aqui na ponta, estamos falando de 80, 82 anos de idade, tá? Na Europa. O que aconteceu de 1900 para cá, nos últimos 100, 120 anos, né? O advento da medicina, né? E aqui a gente está falando especificamente de uma população na Inglaterra e País de Gales. Esses picos para baixo são as grandes guerras que eles enfrentaram, né? São momentos abruptos de diminuição da expectativa de vida devido às grandes guerras. Porém, no período pós-guerra mundial, 1950 para frente, olha o que acontece com a expectativa de vida. Olha o que está acontecendo com a expectativa de vida. Está subindo
vertiginosamente, né? Começa ali por volta dos 70 anos e está subindo para 80. No Japão hoje já são 82, 84 anos de expectativa de média para a população. No Brasil, nós temos uma média de 76 anos, tá? Entre homens e mulheres. Então, quem já passou de 76, sinta-se privilegiado. Você está num momento da história super privilegiado. Estamos falando de 200 mil anos, que agora nos últimos 50 a gente está chegando ali. Tá certo? Eu trouxe aqui também do lado, são dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados de 2017. Olha, em 1940, a taxa de mortalidade infantil, e olha a taxa de mortalidade infantil em 2017, só há 2 anos atrás. Quer dizer, caiu mais de 10 vezes. Né, morrem 10 vezes menos bebês do que em 1940, quando né, alguns de vocês provavelmente estavam nascendo. Né? Então, aqui eram 146 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. E hoje são 12 mortes a cada 1.000 nascidos vivos só. Tá? Então, uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Por quê? O advento da medicina. Hoje, para nascer viva a criança, né, passa ali por um pré-natal extenso, passa por exames, a mãe passa por exames extensos, então você já consegue prever várias coisas que podem acontecer e evitar que essa criança morra depois do nascimento. Bom, trouxe também um gráfico em pirâmide, da pirâmide populacional do Brasil. A base, 0 a 5 anos, o topo, 80 anos. Homens do lado esquerdo, mulheres do lado direito. 1980, muito mais criança e muito pouco idoso. 2017, o que está acontecendo? A pirâmide está virando um cone, na verdade um cilindro. Está havendo a inversão da pirâmide populacional no Brasil. Tá? Então, a massa da população hoje está ali entre 30 e 40 anos. Tá? Agora, olha lá em cima os 80 anos, está alargando. Previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 2050. Inversão total da pirâmide. Vai haver uma inversão da pirâmide populacional nos próximos anos, tá ok? Bom, não é para se pensar nisso aqui, poxa, como é que a gente vai tratar as pessoas que chegam aqui, né? Isso é uma coisa que tem que ser pensado. E esse evento é maravilhoso porque ele é um sinal de que ele está atendendo a essa necessidade futura. Já é um sinal, né? Então eu falo isso, muitos dos meus alunos que são jovens, na verdade, têm cabeça de velho. E eu falo... E vocês têm cabeça de jovens, sem dúvida alguma, só por estarem aqui, isso já é um grande sinal disso. Tá? Então, a gente pode observar que desde 1960, a cada 20 anos, o número de idosos, as pessoas que passam de 65 anos de idade, dobra. Então, em 60, 2 milhões no Brasil, 80, 7,4 milhões, 2013, 2020, previsão do que vem, 26,3 milhões. Então, está dobrando a cada 20 anos. Tá certo? Então, quer dizer, é um dado muito interessante. Muito, muito interessante. Então, a questão é a seguinte, né? Aí trouxe a nossa bela Mona Lisa, né? Como é que a gente vai chegar lá melhor? Essa é a grande pergunta, porque não é só sobre chegar lá, é sobre chegar lá bem, sobre chegar lá melhor. Essa é uma pergunta, uma grande pergunta. Bom, uma das respostas para essa pergunta pode ser com mais saúde ou com saúde. Só que isso é extremamente complexo. Esse conceito de saúde é algo extremamente complexo. Eu nem me atrevo muito a falar sobre o que é saúde. Eu vou trazer para vocês uma descrição da Organização Mundial da Saúde, que nós temos pelo menos 2.500 anos de debate, desde Hipócrates na Grécia Antiga, sobre o que é ter saúde e o que é não ter saúde. Trazendo a atestação moderna da Organização Mundial da Saúde, que dizem que saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um conjunto de bem-estar físico, mental e social. Então, não basta não estar doente apenas. Né? Você tem que estar bem fisicamente, certo? Mentalmente bem, saudável, porque adianta estar bem fisicamente e estar em depressão? A mente está em depressão? Você não tem saúde mental. Então, você tem que estar bem física, mental e social.
né? Também adianta estar bem mentalmente, bem fisicamente, isolado, sozinho, solitário, triste, né? Sem interação social. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, esses são os 3 pilares do conceito de saúde aliado à ausência de doença pré-estabelecida, tá? No entanto, o conceito nesse sentido, como que a gente faria para envelhecer de forma saudável, segundo a própria Organização Mundial da Saúde? Seria desenvolvendo e mantendo as nossas capacidades funcionais, permitindo o bem-estar em idade avançada. Então, assim, a habilidade de realizar as atividades da vida diária. Escovar um dente, calçar um sapato, subir uma escada. Conseguir, o máximo possível, manter a nossa capacidade funcional de forma adequada. Eu trouxe para vocês alguns exemplos que me inspiraram. Eu tenho 33 anos, mas ao olhar esses exemplos que eu vou trazer para vocês, isso é algo surreal. Quero que vocês compartilhem comigo esse momento de ver esses exemplos que eu trouxe para vocês. Bom, começando, eu sempre gosto de trabalhar a gratidão dentro de mim e dentro da minha casa, com a minha esposa e com o meu filho, né? A gratidão é tudo nessa vida, eu acho. Eu tenho isso para mim como lema de vida, né? Quando a gente está grato e agradecido, a gente quase nunca está triste. É impossível você estar grato e triste ao mesmo tempo, não é verdade? Essa pessoa foi a pessoa que me praticamente carregou no colo. Ele é o meu orientador do doutorado, o professor Stélio Dantas. Tá? Ele tem 72 anos, está completando 73 anos agora, e é uma máquina de produção científica. A pessoa não para, é uma coisa impressionante. Esse é um dos livros. E outra, qual é a fonte de inspiração dele e qual é a área dele? Terceira idade. Então é uma pessoa que pratica, pesquisa e pratica na prática aquilo, coloca em prática o que estuda. Só por aí já é um grande exemplo. Então esse é um dos livros que ele tem, o Manual de Avaliação do Idoso, e um dos livros mais famosos dele é Exercício, Maturidade e Qualidade de Vida. Né? E o cara não para. O cara ele é palestrante internacional, já esteve na CNN nos Estados Unidos e ele é palestrante na NASA, nos Estados Unidos. Por quê? Ele faz pesquisa com terceira idade, então ele estuda o envelhecimento dos ossos e dos músculos. E isso é de fundamental importância no espaço. Por quê? Porque os astronautas que são expostos à gravidade zero ou à microgravidade, ficam flutuando por alguns meses nas estações internacionais, eles têm um envelhecimento aceleradíssimo dos ossos e dos músculos, porque eles não têm contato com a lei da gravidade, eles não pisam em lugar nenhum, eles não têm compressão de cima para baixo, fazendo com que os músculos deles tenham contração o tempo inteiro. Então eles estão flutuando, ficam 6 meses flutuando. Pela lei básica da biologia de uso e desuso, se você usa, você tem. Se você não usa, você perde. Se você não usa ossos e músculos, você perde rapidamente. Estamos falando de pessoas altamente treinadas, fuzileiros navais norte-americanos, pessoas de 30 anos de idade no máximo, que têm um preparo físico para subir para o espaço absurdo. Pessoas fora da curva em termos de capacidade física, voltam 6 meses depois com idade óssea de 70 anos de idade. E com sarcopenia, que é a perda rápida da massa muscular, porque não usa, tá? Então, como o professor Stélio Dantas é uma das pessoas que mais sabe sobre esse assunto no mundo, ele sempre é chamado na NASA para dar o seu depoimento e ver como ao estudar o envelhecimento na Terra pode ajudar os astronautas no envelhecimento precoce no espaço, tá certo? Bom, aqui eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, de uma matriz óssea, um exame de tomografia computadorizada da cabeça do colo do fêmur, de uma pessoa na Terra e uma pessoa após 6 meses no espaço. Quer dizer, isso é a matriz óssea se desfazendo no espaço, de uma pessoa de 30 anos, fuzileiro naval norte-americano, tá? Então, quer dizer, se você comparar isso com uma pessoa de 80, 85 anos, é bem similar, tá bom? Bom, e o músculo, a mesma coisa. Aqui eles levam camundongo para o espaço e fazem estudos de inervação na Terra e no espaço. E aqui o mesmo músculo, semana após semana, sem uso. Olha só, isso aqui é o gastrocnêmio, é o músculo da panturrilha do rato. Ele tem isso também igual nós. Nós temos a panturrilha, o rato também tem. Ele é um mamífero, tem também bem similar.
E aí você vê, após 8 semanas em desuso, olha o músculo inicial e o músculo final em 8 semanas, tá? Então é um músculo que não está sendo utilizado, ok? Esse processo chama-se sarcopenia. Na Terra, como que faz estudo com o ser humano? Não tem como ficar simulando gravidade zero na Terra. Você até tem voos que o avião cai rápido para as pessoas flutuarem por alguns segundos, mas você não tem como ficar simulando isso o tempo todo. São estudos com acamamento. Pegam pessoas jovens, saudáveis e acamam essas pessoas, pagam dinheiro, geralmente pagam em dólar, para a pessoa ficar acamada. Fica-se um ano acamada e estuda o que acontece. Um ano. Exatamente. Imagina, tem que pagar muito bem, né? Tem gente lá que tem necessidade. Acontece com muitos imigrantes nos Estados Unidos que estão em necessidade, o pessoal se inscreve lá em estudo capilar, para testar produto capilar, para doar sangue. E tem estudos que recrutam, bota no jornal. Estamos recrutando pessoas de tal faixa etária para passar 6 meses, 8 meses, 9 meses, um ano acamado. Tá? E coloca em tilt menos 1 grau. A pessoa fica acamada com a cama menos 1 grau ou 2 graus, cabeça para baixo. Então ela fica, para quê? Para simular o sangue ir demais para a cabeça, que é o que acontece no espaço. Como você não tem resistência da gravidade, o sangue fica muito solto, então a cabeça sofre uma pressão muito grande. Pessoas voltam com glaucoma, com problemas oculares por causa da pressão ocular. Astronauta, tá? Saudável de novo. Então eles deixam a cama deitada para a pessoa simular essa mesma pressão, depois eles vão estudar o que acontece com o coração, com o músculo, com o osso desse cara. Qual é a forma de você combater isso? A gente já sabe, isso é bem estabelecido, tá? Tá bem estabelecido isso. Qual é a forma de você combater isso da melhor maneira possível, da forma mais prática e com eficiência possível na Terra? Treinamento de força, musculação, tá? Aqui sou eu, a gente saiu num jornal uma matéria com um senhor de 88 anos, Paulo Alves. Ele é meu aluno na academia onde eu trabalho, Academia Aeróbica do professor Murilo Guerra, lá em Petrópolis. Ele tem 88 anos de idade. Ele começou a treinar com 50 anos. Ele começou com 50. Até 50 ele não fez nada. Nada. Era sedentário mesmo. Ele treina há 38 anos. Há 38 anos, sem parar, 3 vezes por semana. É religioso para ele. Então aí a equipe de reportagem foi lá na academia fazer uma reportagem com ele. E eu ajudei na reportagem lá para dizer como que nós fazíamos e tal. Então um treinamento de força consegue reverter aquela sarcopenia lá que a gente viu, a osteopenia também. Agora eu vou trazer atitudes que inspiram de pessoas que são ainda mais surreais. John Glenn, o astronauta mais idoso aí para o espaço. 77 anos foi ao espaço. 77, pensem nisso por um segundo. 77 anos de idade, foi ao espaço, ficou uma semana em homenagem, foi uma missão em homenagem à carreira dele mesmo, levaram ele junto com uma equipe, em pagamento de tudo que esse cara fez pela aviação, pela aeronáutica norte-americana e mundial. Foi o primeiro homem a orbitar a Terra. Foi o primeiro homem a dar uma volta inteira pela Terra numa cápsula espacial. Ele aqui com o presidente John Kennedy. Então, como uma forma de homenageá-lo, ele foi ao espaço com 77 anos. Bom, essa é outra atitude que nos inspira demais. Quando eu esbarrei nessa história, o japonês de 80 anos se torna o homem mais idoso a escalar o cume do Everest. Pensem nisso por um segundo. Cume do Everest. O Everest fica no Himalaia, na cordilheira do Himalaia. São 8.848 metros de altitude. Aqui, eu acho que o rapaz hoje do táxi falou que aqui nós temos 1.400 em Poços de Caldas, não sei, posso estar errado. Petrópolis tem 900 metros de altitude, Teresópolis 1.000, Poços de Caldas 1.400. Bom, cume do Everest, 8.848, tá certo? Bom, por causa disso, lá fazem, em média, anual, menos 19 graus. Faz menos? Faz menos 40, menos 50. A média também faz 10, menos 10, mas a média é menos 19, tá certo? E o que acontece numa condição dessa? Lá você tem 33% do oxigênio disponível que a gente tem no nível do mar. Ou seja, a cada 3 respirações lá, você aproveita uma. Pensem nisso por um segundo. A gente não fica cansado quando sobe um lance de escada? Ofegante? Imagina subir até o cume do Everest, tendo que dar 3 respirações para aproveitar uma. Enfim.
Eu já treinei pessoas que foram ao acampamento base do Everest, 5.270 metros. Já treinei essas pessoas, já estive em contato com pessoas alpinistas, né, fez parte do meu trabalho isso uma vez. E muitas dessas pessoas rígidas, saudáveis, de no máximo 40 anos, desistiram, não conseguiram ficar por muito tempo no acampamento base, 5.270. Quando você passa de 7.000, a gente chama de zona da morte. É a zona de ataque ao cume. Então, esse senhor, né, chegou lá, tá certo? Treinou, obviamente. Ele até diz, eu nunca pensei que iria chegar ao cume do Everest com a idade de 80 anos. É o melhor sentimento chegar aqui, mas agora estou completamente exausto, falou para a reportagem. Olha só, jovens em escola japonesa torcendo, vibrando pelo sucesso do senhor. Estudantes japoneses comemoram o feito do seu conterrâneo. Não foram inspirados por ele? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente precisa subir o cume do Everest? Claro que não, né? Mas é uma história que mostra, uma atitude que inspira, sem dúvida alguma, né? Aí eu trouxe mais alguns casos pra gente abrir a nossa mente, né? O que é possível? Onde que a gente pode chegar? Onde o ser humano pode chegar? Por que o ser humano se desafia tanto, né? Fallujah, assim, um indiano, foi o homem mais idoso a conseguir completar uma maratona. Correu 42 quilômetros, 195 metros, para chegar até a linha de chegada, tá certo? Né? E geralmente a pessoa corre isso em 3 horas, 4 horas, 4 horas e meia. Ele correu lá em 7 horas, no ritmo dele, obviamente, mas completou. E quando chegou, Maratona de Toronto, uma multidão de gente aplaudindo, jovens, pessoal torcendo para ele mais do que o primeiro colocado, sem dúvida, mas sem dúvida, né? E aí, uma breve curiosidade, por que dessa distância? Por que a maratona tem essa distância? Breve curiosidade aqui, histórica, né? Por causa da Batalha de Maratona na Grécia Antiga, quando os atenienses derrotaram os persas que estavam invadindo a Grécia em Maratona. E a distância de Maratona até Atenas, que foi o emissário Feidípides, o soldado foi mandado correndo, corre lá para avisar que nós vencemos a batalha. Ele correu a distância de Maratona, na Grécia, até Atenas. 42 quilômetros, 195 metros. Diz a lenda que chegou exausto e sucumbiu na hora de dar a notícia, morreu ao dar a notícia, porque não tinha preparo, mas foi naquela de tem que ir agora, vai correndo. Tamanho é o feito desse senhor, né? Vamos pensar nisso mais um segundo. Um soldado veio a falecer correndo essa distância, na Grécia Antiga. Bom, mulher mais idosa a fazer o mesmo feito. Harriet Thompson correu a maratona de San Diego, na Califórnia, né? Em 2017, há 2 anos atrás, 92 anos de idade, correu a maratona com o filho dela de 58 anos de idade. Tá? Ia com ela lá. No final, mesma coisa, o pessoal chegando, uma turma de gente aplaudindo, mais festa para ela do que para qualquer outro corredor. Esse senhor Miyazaki, 105 anos, recorde mundial, pessoa que correu 100 metros em 42 segundos e 22 centésimos. É a pessoa que... Vamos pensar nisso por um segundo. Uma pessoa de 105 anos, se ela conseguir andar 100 metros, já é uma grande vitória. Agora, correr 100 metros, tá aí. Né? Então, toda uma mídia local, as pessoas aplaudindo ele, né? Quer dizer, é um feito histórico incrível também. Tá? Agora, esse caso é, talvez, aí a cereja do bolo dos casos que eu trouxe. Né? É o senhor Hiromu, né? 85 anos de idade, completou a prova do Mundial de Ironman. Quem sabe o que é o Ironman? O que consiste o Ironman? Que levanta o braço. Bacana, bacana. Algumas pessoas conhecem o Ironman, né? Prova disputada anualmente no Havaí, tá? No Havaí. Consiste em, vamos lá, prestem atenção, hein? 3 km e 800 metros de natação no mar. 3 km e 800 metros nadando na água do mar, gelada, com onda, com um monte de gente batendo perna e braço do teu lado, dando cotovelada. Ele fez em 1 hora e 51 esse percurso. Pô, bacana. Acabou por aí? Não. Sai do mar, sobe na bicicleta. 180 quilômetros de pedal. Eu não faço ideia da distância aqui
aqui de Poços de Caldas para algum lugar, mas vou dar o exemplo de Petrópolis, Juiz de Fora, tá? Você vai e volta. Vai a Juiz de Fora e volta para Petrópolis. De bicicleta. Tem uns malucos lá na academia que fazem isso no final de semana. Faz isso no final de semana como... Hã? É, isso aí. Enfim, 8 horas e 2 minutos. Tá? E em cima da natação, tá? E depois, para finalizar, com chave de ouro, uma maratona para fechar, né? Então, 42 quilômetros, 195 metros, ele chegando aqui, ó, histórico. Foi histórico, uma coisa assim, saiu em todos os jornais na época, né? O cara é um herói no Japão, sem dúvida alguma. 6 horas e 28. Tempo total da brincadeira dele, 16 horas e 21 minutos. 16 horas e 21 minutos. Não cansa ficar 1 hora sentado, às vezes? Mas 16 horas correndo, diga. Isso foi em 2016, se não me engano. Sim, água, hidratação, cápsula de sal, água, isotônico, carboidrato, gel, para não parar, para a máquina não pifar. Ah, mas ele tem hipertensão, ele é hipertenso. É, mas toma cápsula de sal, porque senão desidrata. Desidrata tanto que pode ter uma hipotensão severa e faz uso, inclusive, de cápsula de sal para não fazer hipotensão severa, num caso extremo desse. Pode fazer hipotermia no mar. Quer dizer, é sobre-humano, realmente. É muito, muito, muito... Eu tenho colegas que fizeram Ironman, mas, enfim, fizeram em 10 horas. Mas é terrível. Eles falam que tem uma hora assim que eles nem sabem o que estão fazendo lá mais. A mente tenta te dominar o tempo inteiro. Manda para. Ele, não, tem que lutar contra a mente. Não, vambora. Mas quando vê, chegou. Uma coisa impressionante. E o treinamento que é árduo. A pessoa treina 1 ano, 1 ano e meio para fazer uma prova dela. A pessoa treina 1 ano, faz uma periodização, né, para chegar naquele dia e fazer bem. O que nós, então, podemos fazer para melhorar, né, nosso dia a dia? Bom, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, isso é muito importante, né, é um órgão que faz os parâmetros mundiais e nacionais americanos e mundiais sobre atividade física e saúde, sobre medicina esportiva no mundo, tá? Nós possuímos 4 grandes valências da aptidão física. Uma delas é aptidão cardiorrespiratória, outra, aptidão muscular, flexibilidade e mobilidade de articulações e músculos e aptidão neuromotora, ou seja, equilíbrio. Essas 4 em conjunto podem influenciar diretamente a composição corporal. Quanto por cento de gordura nós temos, quanto por cento de massa magra nós temos, água. Então, o trabalho dessas 4 primeiras pode influenciar o da última. E um ser humano é considerado apto se ele trabalha as 4, né? Se ele melhora as 4. Como eu falei naquele slide que eu mostrei com o seu Paulo, de 88 anos, a melhor forma para trabalhar a parte muscular, aptidão muscular, seja ela potência muscular, resistência muscular localizada ou força, é a musculação, é o treinamento contra a resistência de musculação. Né? Aqui nós vemos o músculo antes de um treinamento, né, as linhas Z, fibras de actina e miosina, antes de um treinamento, e pós-treino elas estão ali meio desarrumadas, porque elas foram agredidas pelo treinamento, mas agredidas de uma forma positiva, que vai gerar uma hipertrofia muscular com aumento de força. E o músculo, isso já é discussão na literatura científica. Existe uma discussão grande hoje se o músculo, tecido muscular, já não seria um órgão endócrino. Isso tem 2 anos. Né? Por quê? Pensem bem, olha só, se o músculo tem o potencial de ser considerado um órgão endócrino, e ele é como se fosse uma glândula, como a tireoide, por exemplo, como a glândula pineal, como o testículo, como o ovário, ele tem um potencial gigantesco porque ele libera substâncias específicas. E ele conversa com vários tecidos, o tecido muscular. Né? E ele, com esse potencial gigantesco que ele tem, pensem o seguinte, nós temos 40% a 50% de toda a nossa constituição física de músculo. Se a gente consegue ativar esse tecido todo, quase 50% de nós fazendo atividade física ou musculação, ele tem uma influência na saúde absurda, absurda. Você consegue perceber
o potencial dessa nova, entre aspas, glândula, que seria o músculo, tá? E ele vai conversar com uma série de tecidos. Vai conversar com o osso, fazendo aumente matriz óssea, com o fígado, abaixando glicemia, abaixando níveis de glicogênio hepático, com o cérebro, melhorando a cognição, a memória, através da irisina, nós vamos ver isso daqui a pouco, com o pâncreas, com o intestino, e principalmente com a função endócrina e a função imunológica. Aqui eu trouxe um exemplo de atividade antitumoral do músculo. O músculo tem um potencial antitumor. O trabalho e o exercício físico muscular. Ele tem uma capacidade antitumoral muito forte, porque ele melhora a imunidade. O trabalho muscular lá em cima melhora a imunidade que ataca o tumor em uma série de vias. Uma dessas vias são células conhecidas como células natural killers, que são células que matam tumor, natural killers, assassinos naturais de tumor. Nós temos isso. Quando eles são muito expressados no nosso corpo, quando a gente faz exercício físico, tá? Pensem bem nisso, assim como células do nosso sistema imunológico, como macrófagos, células brancas, células T, células B. Quando a gente treina, a gente fica cansado, não é verdade? Quando a gente malha, quando a gente caminha, a gente fica cansado. Imagine o seguinte, nós aqui nessa linha preta, nós vemos na homeostase, ou homeostasia. A gente vem no equilíbrio. Estou agora no equilíbrio parado, vocês estão no equilíbrio sentado, né? Você começou a fazer atividade física, você terminou ela cansado, você então perde água, você desidrata, você cansa, você fica ofegante, você perde glicogênio muscular, você diminui a glicemia. Então há um estresse que vai fazer uma baixa de uma série de coisas, tá certo? Essa é a curva descendo, tá? O cara fez o estímulo aqui, o exercício, desceu. Só que o corpo ele é fantástico em recuperar. Você come, você bebe água, o corpo recupera isso muito rápido, ele é fantástico em fazer isso. Chama-se compensação. Só que eu tenho o seguinte, quando você treina, e se o treino for positivo, bacana, existe o princípio da supercompensação. Você recupera acima de onde você estava um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, você está acima, você está mais forte, está mais apto, está mais flexível. Conseguem perceber a supercompensação? Que vinha reto, de repente ele está acima do reto, tá? Só que se eu não treinar de novo, se eu demorar uma semana, 15 dias, não treinar de novo, o que vai acontecer? Involução. A questão é a seguinte, todo treinador de futebol, treinador de parte física, de atleta de MMA, de futebol, ele quer treinar o atleta dele de novo, aonde? Aqui. Porque ele melhorou, antes dele começar a descer, você tem que treinar de novo. Para ele cada vez mais ir melhorando, e melhorando, e melhorando. O que acontece é que muitas pessoas treinam demais. Elas treinam aqui, ó, elas não deixam. Treina demais, todo dia quer fazer muita quantidade. Então ela não tem a supercompensação. Ela mal recupera, já treina de novo. Depois mal recupera, já treina de novo, treina de novo. Então ela entra em sobretreino, overtraining, fica mal, pode ficar febril de treinar tanto. O grande macete é treinar naquele momento alvo que você está bem para treinar de novo, sem que você perca, sem que você involua. Isso quem vai saber dizer é quem? O profissional de educação física, o fisiologista, tá certo? Pô, mas eu não gosto de treinar, eu não gosto de malhar, eu acho chato pra caramba, não tenho atenção, as pessoas ficam sozinho, largado. Posso dançar? Pode. Dança. Olhem bem isso. Efeitos da dança no equilíbrio, cognição e autonomia funcional em idosos. Um estudo de uma colega minha, da Eliane, tá? Um estudo do ano passado, uma colega minha de laboratório, que trabalha com idosos. Fez lá, foi num centro de reclusão de idosos, lá numa casa para idosos, e separou em 2 grupos. Um grupo não fazia nada e o outro grupo, de 30 idosos, dançou durante 12 semanas, 3 vezes por semana tinham aulas de dança de salão entre eles. Tá? Tinha uma professora de dança de salão, e o que eles descobriram? Esse grupo que dançou melhorou a cognição, função mental, equilíbrio e força, que foi verificado em vários testes, como o teste de sit up and go, que é o teste de levantar da cadeira e andar, são testes específicos para você ver a autonomia funcional em terceira idade. Melhoraram o equilíbrio, melhoraram um monte de coisa. Chegaram à conclusão que a dança de salão deve ser indicada para proporcionar melhora no equilíbrio e no desempenho motor nas atividades da vida diária de idosos. Então, olha só, uma atitude como dança de salão 3 vezes por semana já pode estar melhorando uma pessoa que estava parada.
Claro que vai chegar uma hora que talvez seja necessário ela entrar para uma musculação, ou fazer uma hidroginástica, ou uma caminhada. Porém, para quem está parado, só a dança de salão já pode ser algo benéfico. Então vamos botar isso na cabeça. E a gente ouve muito assim, poxa, mas eu tenho 90 anos de idade, eu vou treinar para quê? Tem resultado? Tem. Nonagenários apresentam resultado de ganho de massa muscular com musculação. Pensem nisso. Nonagenários, pessoas de 90 anos de idade, estavam parados lá no asilo, né, o estudo do Eduardo Cadori, um dos maiores pesquisadores sobre envelhecimento no Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pessoas no asilo, lá, paradas, treinou essas pessoas, tá, musculação, faziam leg press, cadeira extensora, agachamento, tá, durante 12 semanas, tá? E depois testaram eles no Sit Up and Go, Time Up and Go, que é um teste específico de autonomia funcional, pede para a pessoa levantar, caminhar 3 metros, rodar através de um cone, voltar e sentar de novo na cadeira. E aí isso é marcado o tempo. Quanto tempo a pessoa faz isso? E aí viram lá que o grupo controle, que não fez nada, no asilo, um pessoal que eles dividiram que não fez nada, no pré-teste está lá apresentando lá uma média de 19, 20 segundos, e depois de 12 semanas deu uma piorada. Claro, não fizeram nada, deram uma pioradinha no tempo, aumentaram o tempo na linha branca. E quem fez a intervenção, quem malhou, diminuiu, conseguiu diminuir, reduzir o tempo do teste Time Up and Go, tá? Melhorou a autonomia funcional. Fizeram outro teste também, que é o teste de levantar-se da cadeira com o braço cruzado. Isso é pedido para a pessoa fazer quantas vezes ela aguentar até ela não aguentar mais. Vai levantando, levanta, mais uma, até falar, não aguento mais, parou. E marca o número de repetições que foi feito. Bom, grupo que não treinou nada, deu uma pioradinha, como esperado, foram 12 semanas a mais de idade. E o grupo que treinou melhorou absurdamente, saiu lá de 8 para de 6 para quase 10 vezes até a falha em levantar da cadeira. Tá? Quem treinou o quê? Musculação. Tá certo? Pensem nisso, então. Deixem essa informação entrar na mente um pouco, respira, pensa nisso. Então, treinamento de força e atividade física em geral, até mesmo a dança, como a gente viu, pode melhorar a atitude da vida diária. Isso aqui não é algo que a gente faz no dia a dia, levantar de uma cadeira, não é algo que a gente tem que fazer várias vezes ao longo de um dia. Então, se eu tenho algo que pode melhorar isso, por que não utilizar isso? Não é verdade? E o estudo do Eduardo Cadori ainda mostrou hipertrofia, né? Essa aqui é uma representação esquemática sobre o que acontece no músculo durante o processo de hipertrofia. Na figura A, você tem aqui um corte da coxa transversal, você faz um corte na coxa no aparelho de imagem, né? Você está numa ressonância magnética. E aqui, essa bolinha do meio é o fêmur, é o osso do fêmur. Aqui é o músculo da parte anterior da coxa, da frente, e aqui atrás a parte de trás da coxa. Olha o músculo anterior, pré e pós-treinamento. Olha o desenvolvimento muscular. Tá? Aqui é só uma imagem esquemática, não é a imagem do estudo, que eles não disponibilizaram isso. Porém, é só para a gente ter uma ideia do processo de hipertrofia muscular através do treinamento de força. Tá? E esses idosos apresentaram aumento da massa da área de seção transversa pelo exame de ressonância magnética. Tá? Aqui uma ideia de uma coxa, né? Mesma coisa, você está olhando a coxa num corte transversal. Você está tirando como se fosse uma fatia, um biscoito é como se você pegasse um biscoito de lado de um pacote de vários biscoitos e você está olhando de frente para esse biscoito. Então é a parte da coxa que eles estão olhando, o fêmur lá no meio, né? Pessoas aí de 18 a 25 anos e pessoas de 65 anos ou mais apresentam esse padrão de músculo. E é o processo de sarcopenia, é natural. Porém, o treinamento de força consegue, de alguma forma, reverter ou mitigar, né? Deixar piorar menos a sarcopenia. Isso já é uma grande vitória, sem dúvida alguma, tá? Outra coisa, será que tem algum trabalho falando sobre Alzheimer? Se o exercício ajuda no Alzheimer, na memória? Sem dúvida. Né? Um estudo de um grupo brasileiro da UFRJ, esse ano publicou numa das maiores revistas científicas do mundo, na Nature. E eles viram que o exercício físico fizeram com camundongos, tá? Não se assustem. Isso é uma prática comum em laboratório. E botavam eles no balde para nadar.
1 hora por dia, 5 vezes na semana, por 5 semanas. Tá? Botava os camundongos para nadar. O que eles descobriram? Os efeitos benéficos do exercício em modelos de Alzheimer colocam a irisina como um novo agente capaz de se opor à falha da sinapse e à perda de memória. O que é irisina? É uma substância, é uma miocina, mio de músculo, tá? Nós temos citocinas no nosso corpo e uma miocina, ela é uma citocina liberada por quem? Músculo, certo? Específica do músculo, que por algum motivo ela vai lá no cérebro e protege o cérebro contra o Alzheimer. Não se sabe por quê, muito bem ainda, isso acontece, mas acontece, isso está relatado na literatura científica, tá? Então, assim, o exercício é realmente, quando falam exercise is medicine nos Estados Unidos, exercício é remédio, é isso mesmo, exercício é remédio, é prevenção. Ah, mas eu já estou muito fraco, pode começar hoje, amanhã você vai ter melhora, eu te garanto que vai ter. Só procurar profissionais adequados para te orientar, isso é importante dizer também, tá? Se o exercício é bom, o sedentarismo é ruim? É ruim? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso já foi demonstrado. Too much sitting, muito tempo sentado, né, o título desse artigo, mas isso é com relação à jornada de trabalho sentado, tá? Possível fator de risco isolado por uma série de doenças, inclusive o câncer. 25 a 30% de todos de 13 tipos de câncer, especificamente, você pode relacionar ao sedentarismo. 13 tipos de câncer, tá? 30% dos casos, tá bom? Outro trabalho, um trabalho da British Journal, que é uma das maiores revistas de medicina do mundo, né? Estava lá uma revisão de literatura. Sedentarismo, o maior problema de saúde pública do século XXI, sem dúvida alguma, tá? Do Stephen Blair. Aqui um modelo de 2 tipos de profissão. A profissão do lado preto é uma pessoa que trabalha sentado, tipo num escritório. Quando fica branco, aqui ó, do lado esquerdo, quando fica branco, a pessoa levantou, foi no banheiro, fez alguma coisa. Do outro lado, é uma pessoa que é tipo um carteiro, um personal trainer, uma pessoa que trabalha em pé. Tá? Então você tem uma pessoa que trabalha em escritório, que majoritariamente as linhas ficam pretas porque ela fica parada. E como é que vê isso? Com uma fita tipo essa aqui, que é um pedômetro. Ela tem um acelerômetro, ela sabe se eu mexi o braço ou não e registra. Então, coloca isso nas pessoas e a pessoa vai lá, trabalha normalmente e marca o gráfico, quantas vezes essa pessoa ficou em pé ou sentada. Qual percentual do tempo ela passou em pé versus sentada. Contra uma pessoa que trabalha em pé, carteiro, personal trainer, professor de academia, etc. Bom, Gari, exatamente. E aí você tem diferenças de até 6 centímetros na circunferência abdominal dessas pessoas. Quer dizer, pega uma média de pessoas que trabalham sentada contra uma média de pessoas que trabalham em pé. Passa uma fita métrica ao longo da cintura na altura do umbigo dessa pessoa. Em média, 6 centímetros a menos para quem trabalha em pé. Lembre-se, não é fazendo exercício, é só ficando em pé, porque tem uma diferença entre exercício físico e atividade física. Isso é importante pontuar também. Ah, mas eu vou muito ao banco a pé, eu vou muito ao shopping, eu caminho no shopping, eu vou todo final de semana. Tudo bem, isso é atividade física, compreende? Você escova o dente, você sobe uma escada na sua casa, você dá comida ao cachorro. Atividade física. E exercício, qual é a diferença? Exercício tem hora, duração, intensidade e frequência semanal pré-programados. Viram a diferença? Eu sei que eu vou fazer 3 vezes na semana, 1 hora de caminhada, em tal intensidade, com 2% de inclinação, a 5 km por hora. Isso é exercício físico, planejado. Atividade física é solto. A gente não tem muito controle, a não ser que a gente use uma fitinha como essa, mas mesmo assim é difícil controlar isso, né? Então, é bom pontuar isso. Bom, estamos caminhando para onde? Para quadro da obesidade mundial. Obesidade mundial. Brasil, cerca de 25% dos cidadãos estão obesos, ou seja, IMC acima de 30, tá? Obesidade grau 1. E quanto mais roxo, mais obeso, quanto mais amarelo e branco, mais magro no mundo, olha lá. Vai salvando quem? A África subsaariana ali e a Ásia, né? Como esperado, realmente. Europa, Estados Unidos, olha os Estados Unidos, roxo. Olha a Arábia Saudita, roxa também. Austrália, Argentina, Brasil, Venezuela, olha lá, né? Então, quer dizer, é importante a gente lembrar, por que isso aqui, né? Uns aqui tem necessidade mesmo e outra questão cultural, né? Um passa necessidade, outra questão cultural de alimento e atividade física, tá?
Bom, não era de se espantar. Eu mostrei lá no início dos slides como que a nossa expectativa de vida está aumentando, certo? Sem dúvida. Por quê? Porque nós temos mais comodidade, mais tecnologia, as pessoas passam menos fome, né? Raramente alguém morre de fome no Brasil hoje, né? A comida barateou, né? Isso não era igual a 100 anos atrás, as pessoas passavam fome. Meu avô chegou a passar fome, passou fome mesmo, né? Então, quer dizer, o advento da Revolução Industrial, da indústria alimentícia, melhorou muito na questão de promover comodidade. Porém, existe um vilão escondido aí, né? Por quê? O alimento ficou muito barato e o alimento é altamente calórico. Vocês têm uma ideia? Aqui é uma comparação sobre o potencial energético de 1 kg, 150 gramas de cenoura in natura versus uma barra de Snickers. Se eu pegar para vocês um saco com 1 kg e 150 gramas e der na mão de cada um de vocês hoje aqui e falar, até o final do evento hoje eu quero que vocês comam essas cenouras. Quem aqui vai conseguir comer 1 kg, 150 gramas? Agora, se eu der uma barrinha de Snickers, 10 minutos? 1 minuto? Talvez demore mais tempo abrindo a embalagem do que comendo, né? Então, é isso. Esse é o problema atualmente. Entendem o problema da obesidade? É isso aqui versus sedentarismo. Você mistura um motorista de Uber ou de ônibus que passa o dia inteiro sentado no ônibus, não pode levantar porque trabalha sentado, dirigindo, com um monte de troço dentro do carro, amigo, você tem um problema. E chega final de semana, a pessoa está cansada. Pô, vou malhar, vou fazer atividade, estou cansado, quero dormir, quero deitar. Então, a gente tem que começar a repensar esse tipo de ações, não é verdade? Aqui um estudo, para finalizar, estamos chegando no final aí da palestra, um trabalho de 2014 que pegaram macacos rezo, aquele macaco do RH, do sanguíneo, né, macaco rezo, que é o macaco prego que a gente conhece, e deram para esses macacos 2 grupos de macacos, deixaram um grupo de macacos no formato de alimentação ad libidum, que é comer à vontade, e o outro fizeram uma restrição calórica de 30%, ou seja, você precisa de tanto. Eu sei que você precisa disso de ração, eu vou tirar 30% dessa ração e vou te dar diariamente, tá? Sobreviva com isso. E o outro comendo liberado. Expectativa de vida, foi um estudo que demorou 30 anos. Expectativa de vida, quem comia liberado, linha vermelha, morria mais cedo. Quem fazia restrição calórica, viveu mais. Então, comer com sabedoria, comer com parcimônia e sabedoria é importante. Então, causas de morte relacionadas à idade e todos os tipos de causa de morte, sempre a restrição calórica vai melhor. Isso está sendo descoberto também em ratos, né? 10% de restrição calórica, vive mais um pouquinho. 50% vive mais um pouquinho. 60% vive mais um pouquinho. Tá? Quando você coloca camundongos em dieta de 40% de restrição calórica, a linha aqui branca embaixo, eles mantêm o peso. Quando você deixa ad libidum, que é liberado, o peso sobe, e eles vão ficando cada vez mais sedentários na gaiola, parados. Eu já trabalhei com camundongo, a gente vê isso bem na prática. Fica quietinho no canto, eles vivem 2 anos. Então, um camundongo de 1 ano, ele está com 50 anos como nós. 50, 45 anos. Com 2 anos, ele tem 90 anos. Os camundongos com 1 ano, com 50 anos como nós, já estão paradinhos na gaiola, quietinho. E o outro que tá com restrição calórica, está correndo, está magrinho, está ativo. A gente vê isso bem na gaiola. Então, gente, um dos pilares da longevidade, segundo Galuzzi e seus colaboradores em 2012, é o exercício físico, né? Nós temos aqui também o resveratrol, que é uma substância da uva, né? A restrição calórica já é bem sabida. Tudo isso faz diminuição do estresse oxidativo e pode promover a longevidade. E promover a longevidade melhor para quê? Para que a gente possa aproveitar, né? Quem sabe, 1 ano a mais de vida assim, 5 anos a mais de vida assim, não vale a pena? Não seria bacana? Sem dúvida, né? Então, com isso, eu deixo aqui meu muito obrigado para vocês, pelo tempo de vocês. Desculpa o atraso.